Glória a Deus, graças a Deus. Eu venho a saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui neste lugar, Deus tem preparado para poder pregar a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse privilégio de estar aqui, Senhor, para poder, Senhor, anunciar a sua palavra. Eu venho te clamar, meu Deus, prepara o coração do homem, o coração da mulher, que venha a escutar, ouvir a sua palavra, meu Deus. Ó Senhor amado, Deus santo e poderoso, Senhor, meu Deus, lança por terra todo impedimento, meu Deus, todo levante contra a vida do teu servo, contra este ministério, meu Deus, todo levante contra a sua santa palavra, meu Deus, que venha ser lançado por terra. Senhor amado, eu te clamo, guia-me pelo teu Espírito Santo, para que eu venha, meu Deus, falar a sua verdade, a sua palavra, que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas que eu venha falar dirigido, guiado pelo seu Espírito Santo. Meu Deus, quebranta o coração neste momento do homem e da mulher, que vai ouvir a sua palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar agora no coração desta pessoa, meu Deus, que seja alcançado muitas vidas em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te clamo, Senhor, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, a qual será ministrada nesta tarde, ela se encontra no livro de João, no seu capítulo 8 e no verso 32. Estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus, a palavra do Senhor, a qual será lida, se encontra no livro de João, capítulo 8, o versículo 32 e o versículo 36. Estarei fazendo a leitura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estarei enfatizando o versículo 36. Se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Meus amados irmãos, a palavra de Deus, a qual foi lida neste momento, vem falar a respeito da libertação que Jesus Cristo ele pode trazer para a vida do ser humano, para a vida do homem, para a vida da mulher. O versículo 32 que lemos de João, Jesus ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade esta vos libertará. E se o Filho, esse Jesus Cristo, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, meus irmãos. A palavra de Deus, quando olhamos para a Escritura, nós podemos ver, meus irmãos, que desde ali do princípio, lembrando ali do tempo que o povo de Deus estava escravizado na terra do Egito, olhamos para a Escritura e vemos que o povo de Deus ele foi escravizado por 400 anos ali na terra do Egito, trabalhando de sol a sol, trabalhando de dia após dia, não havia descanso para o povo de Deus, mas Deus havia feito uma promessa, a qual os tiraria daquele jugo de escravidão. E ali nós vemos, meus irmãos, que Deus levantou a vida de Moisés, a vida de Arão, e ali Deus então interveio ao sofrimento e ao clamor daquele povo, e Deus ali com a sua mão forte de poder, libertou o seu povo ali da mão de Faraó, trazendo ali também as 10 pragas, porque Faraó o seu coração havia se endurecido. Deus, o próprio Deus, havia endurecido o coração de Faraó, para que ele viesse a trazer resistência para não libertar o povo de Deus, para que o projeto de Deus viesse a acontecer. Então agora Deus ele envia as pragas ali no Egito, para que então o seu povo viesse a ser libertado do cativeiro. E nós vemos que Deus então, ele trouxe a libertação do seu povo da mão de Faraó. E quando olhamos, meus irmãos, para a Escritura no Novo Testamento, nós vemos que Jesus ele estava falando ao povo judeu. Jesus estava falando ali para os fariseus, que
conhecendo a verdade, seriam livres. Conhecendo a palavra da verdade, seriam libertados do cativeiro. Cativeiro esse que se encontra hoje através da mão do inimigo. Quando olhamos para as Escrituras, meus irmãos, podemos ver no livro de Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 4, está escrito que Satanás, o Deus deste século, ele tem cegado, escravizado os incrédulos. Todo aquele que não tem aceitado a palavra de Deus, todo aquele que tem vivido no engano, todo aquele que tem vivido na prática do pecado, ele tem sido escravizado pela mão de Satanás. A Escritura vem dizer isto, meus irmãos. Não sou eu aqui que venho querer trazer algo de mim mesmo, não. Estou aqui para poder pregar a Escritura, a palavra de Deus que está escrita e revelada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui então Jesus estava falando com os fariseus, que eles precisavam ser libertos, meus irmãos. Porque quando olhamos para a história, nós vemos que os fariseus, eles eram homens religiosos, eram homens que seguiam os costumes, eram homens que seguiam os mandamentos, eram homens que se dedicavam ao ensino da palavra, porém, eles ensinavam a palavra, mas Jesus disse que eles mesmos não viviam a própria palavra a qual eles ensinavam. A Escritura vem dizer que eles eram homens fraudulentos, homens falsos, pregadores errôneos, pregadores falsos. E hoje não é diferente, meus irmãos. Quando olhamos para a atualidade, nós vemos que a igreja, quando eu digo igreja, estou dizendo o povo de Deus sobre a face da terra. A igreja de Deus sobre a face da terra, esta igreja que não é um prédio, que não é uma arquitetura, mas sim um povo reunido de Deus, esta igreja verdadeira, ela não será corrompida pela ação do falso profeta. Porém, meus irmãos, olhando e prestando atenção, nós vemos que a grande maioria do povo que se diz cristão, que se diz religioso, eles têm sido enganados pelos falsos profetas, têm sido escravizados pela ação dos falsos profetas, meus irmãos. Jesus, ele disse que é preciso o ser humano ser liberto por ele. Eu preciso ser liberto por Jesus Cristo. Você também precisa ser liberto por Jesus Cristo, porque enquanto eu e você não entregar a vida a Jesus, não reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, enquanto o ser humano ele não voltar-se para Deus, não voltar-se para Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, meus irmãos, o homem continuará sendo escravo do inimigo, o homem continuará sendo escravo de Satanás, porque está praticando as obras que Satanás gosta. O homem, enquanto está praticando o pecado, meus irmãos, ele está escravizado pelo inimigo das nossas almas. Todo aquele que está sendo vencido, quem sabe pelo vício, aquele que está vencido pelo adultério, aquele que está vencido pela idolatria, aquele que está vencido pela mentira, todo aquele que é vencido pelo pecado, meus irmãos, ele torna-se escravo de Satanás, ele torna-se escravo do pecado. A Bíblia vem nos dizer que aquele que nos vence, ele torna o nosso Senhor, mas também a Bíblia vem dizer que nós devemos ser escravo de Cristo. É isto mesmo, a Bíblia está escrito que nós somos escravos de Cristo, também somos tomados como filhos de Deus, reconhecido como filho de Deus, filhos por adoção, meus irmãos. A partir do momento que o ser humano, que é uma criatura neste mundo, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, Jesus escreve o seu nome no livro da vida, e agora então, este homem, esta mulher, deixa de ser uma criatura, e agora torna-se ser um filho de Deus. E isto, meus irmãos, a palavra de Deus está escrito desta maneira, que nem todos são filhos de Deus, porque todo aquele que é nascido neste mundo, ele nasce como uma criatura, mas quando é nascido de Deus, é nascido do Espírito, é nascido da água, como está escrito na palavra de Deus em João capítulo 3, Jesus ele disse para Nicodemos, para o homem ver o reino de Deus, ele precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Isso mesmo, meus irmãos, temos que nascer da água. A água é Jesus, o Espírito é o Espírito de Deus, a água também é a palavra é Jesus.
porque está escrito na própria Bíblia Sagrada: e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, desceu neste mundo e habitou entre nós. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo veio a este mundo como homem, assim como eu e você, e ele veio para poder anunciar o Evangelho do Pai, pregar a salvação. Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, meus irmãos, podemos analisar dentro da Escritura que Jesus não veio pregar a porta aberta, Jesus não veio pregar a entrega de chave de carro, Jesus não veio pregar a entrega de chave de casa, Jesus não veio pregar prosperidade para o homem, mas Jesus ele veio pregar a vida eterna, o arrependimento. Ei, todo aquele que quer se encontrar um dia com Jesus Cristo, ser abraçado por Ele, sim, aquele que quer viver com Cristo na mansão celestial, ele precisa sujeitar-se a Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, deixar o pecado, deixar as coisas deste mundo. Mas todo aquele, meus irmãos, que é vencido pelo pecado, todo aquele que tem sido escravizado pelo pecado, todo aquele que não dá crédito à palavra de Deus, naquele dia também ele não será reconhecido por Jesus. A palavra de Deus está escrito, Jesus ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele naquele dia. Meus irmãos, a volta de Jesus, ela é anunciada há mais de 2000 anos. Queira você ou não, mesmo que você não acredita, mesmo que você não dá crédito, mas a volta de Jesus ela vai acontecer, está sendo anunciada. A palavra de Deus tem sido pregada por quase todas as partes deste mundo. Porém, Jesus disse que antes da sua vinda haveria grandes sinais no céu. Jesus também disse que antes da sua vinda haveria sinais de guerra, rumores de guerras. Nação se levantaria contra nação, e nós estamos vendo, meus irmãos, e isto está acontecendo. Olhamos para um lado, é guerra, olhamos para o outro lado, rumores de guerra, fome, pestes, doença, o ser humano se destruindo um ao outro, meus irmãos. A palavra de Jesus Cristo, ela foi anunciada há mais de 2000 anos, e ela está se cumprindo, e a volta de Jesus, ela vai acontecer. Porém, meus irmãos, a Bíblia relata que antes de Jesus vir buscar a sua igreja, o opositor, o filho da perdição, o anticristo, ele se levantará nesta terra, meus irmãos, e ele trará uma falsa paz, ele trará uma falsa paz para este mundo, ele se levantará para poder trazer a paz neste mundo. Porém, ele veio para poder levar os homens à perdição, trazer um engano, oferecendo uma falsa paz e trazendo um engano sobre a vida do ser humano nesta terra. Sim, meus irmãos, Jesus disse que o falso profeta iria enganar a muitos, trazendo grandes sinais de prodígios e maravilhas. Quando olhamos a igreja nesta terra, meus irmãos, nós vemos que a igreja, ela está manchada, a igreja está corrompida, a igreja está manipulada pelos falsos profetas. As pessoas estão sendo escravizadas, meus irmãos, pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores, estão sendo escravizados pelos falsos pastores. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não mente. Jesus disse que muitos seriam enganados pelos falsos profetas, e quando Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isto é verdade, meus irmãos. Eu e você precisamos conhecer a verdade, sim, cada dia mais, conhecendo um pouquinho mais da verdade, meus irmãos, e ali então nós vamos nos tornar libertos da mão do inimigo, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas estão cegas, escravizadas, porque Satanás cegou o entendimento dele, cegou os olhos espirituais dele ou dela, e essas pessoas estão caminhando para o lago de fogo, que é a condenação, meus irmãos. Meus irmãos, é muito sério o que Jesus disse, que o ser humano precisa ser liberto. Sim, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas estão cegas dentro de denominações, dentro de igrejas, pessoas que congregam há 50, 70 anos dentro de igreja, meus irmãos, e ela ainda não conhece a verdade sobre Jesus Cristo. Quantas pessoas só conhecem Jesus de ouvir falar, conhece um Jesus bonzinho, conhece um Jesus misericordioso,
conhece um Jesus que aceita ela da maneira como ela se encontra, mas este Jesus que aceita o homem na prática do pecado, não é o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Eu venho falar para você nesta tarde, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não aceita que o homem viva no pecado. Jesus Cristo, ele não divide a sua adoração com ninguém, meus irmãos. Não tem como servir a Jesus Cristo e servir ao mundo, meus irmãos. Não tem como viver na bebida, não tem como viver no vício, não tem como viver na prostituição, na idolatria, adorando outros deuses, não tem como. Somente adoração a Jesus Cristo, porque ele é o único digno de ser adorado, aclamado e reverenciado, meus irmãos. A palavra de Deus está escrito que nós precisamos ser libertos. Meus irmãos, as igrejas têm aprisionado as pessoas dentro delas, com as suas doutrinas inventadas pelos homens. Meus irmãos, quantas pessoas estão enfadadas dentro das igrejas, dentro das religiões, porque elas estão escravizadas em doutrinas inventadas pelo próprio homem, meus irmãos. E a Bíblia vem falar no livro de Marcos, no seu capítulo 7. Sim, meu irmão, dentro do livro de Marcos, no seu capítulo 7, você pode estar analisando. Ali a palavra de Deus está escrita que toda doutrina inventada pelo homem, ela é em vão. Toda doutrina inventada pelo homem, ela é doutrina em vão, meus irmãos. A doutrina que o homem, que a mulher deve seguir, é a doutrina de Jesus Cristo, a qual está referido na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, toda oração que não é dirigida a Jesus Cristo, ela é em vão. Toda adoração que não é dirigida a Jesus Cristo, que ela não vem por intermédio de Jesus ao Pai, ela é uma adoração falsa, meus irmãos. Todo louvor que não enaltece ao nome de Deus, é um louvor falso, é um louvor enganoso. E hoje nós vemos, meus irmãos, as pessoas escravizadas dentro das religiões, escravizadas com fardos pesados, meus irmãos. Jesus, ele diz em sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele quer aliviar a vida do homem, a vida da mulher, da escravidão do sistema religioso, meus irmãos. Quantas pessoas estão achando que estão praticando a doutrina de Jesus Cristo? Quantas pessoas estão achando que estão adorando a Jesus Cristo, mas ela está adorando ao sistema humano, ela está adorando a si mesmo, ela está seguindo doutrina inventada por homem. E essas doutrinas, meus irmãos, elas têm sido pesadas, elas têm sido escravizadoras, estão escravizando as ovelhas de Jesus Cristo com falsa doutrina. Sim, meus irmãos, quantas pessoas têm sido enganadas pelo falso evangelho, um evangelho light, um evangelho coach, um evangelho que amacia o ego do ser humano, um evangelho que não confronta o pecado do homem, um evangelho que não confronta o pecado da mulher, um evangelho que não prega sobre o pecado, um evangelho que não confronta o ser humano. Sim, meus irmãos, este não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus vem trazer a palavra de arrependimento, o evangelho de Jesus Cristo vem anunciar as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo vem anunciar a salvação. Mas o evangelho a qual nós temos visto, meus irmãos, é um evangelho da teologia da prosperidade, um evangelho a qual está dizendo que Deus, ele vai dar tudo para o homem, um evangelho que está preparando o homem para viver no seu próprio pecado, um evangelho que vem trazer enaltecimento para o ser humano, trazendo glória para o homem, glória para a mulher. Sim, meus irmãos, este é o evangelho que tem sido pregado na grande maioria das igrejas, este é o evangelho que tem sido pregado pela grande maioria dos pregadores, um evangelho coach, um evangelho dizendo que você merece desfrutar o melhor desta terra, que Deus é obrigado a lhe dar aquilo que você precisa. Não, meus irmãos, o evangelho de Jesus Cristo não traz promessa de vida financeira. Jesus Cristo, quando pregou nesta terra, ele não prometeu coisas materiais, meus irmãos. A palavra vem dizer em Mateus capítulo 6,
Versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, mas as pessoas não estão preocupadas em buscar o reino de Deus, as pessoas estão preocupadas em buscar o seu próprio reino, a pessoa está preocupada em buscar a riqueza, a pessoa está preocupada em buscar a fama, a pessoa está preocupada em buscar o status, mas a palavra de Deus está escrito, buscai primeiro as coisas celestiais. Ei, se você já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. A palavra de Deus é desse jeito. A palavra de Deus é martelo que despedaça a pedra. A palavra de Deus é espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela sim, ela é palavra, ela é forte, ela é fogo, ela divide a alma e o espírito do ser humano. Sim, meus irmãos, mas o evangelho que tem sido pregado tem enganado o ser humano. O evangelho que tem sido pregado tem engodado o ser humano, meus irmãos, trazendo promessa de riqueza. E as pessoas, elas estão indo atrás deste evangelho que promete vida farta, riqueza. Um evangelho que está dizendo, ei, você pode vir e ficar no seu pecado. Quantas pessoas, meus irmãos, elas estão carregando o seu pecado de estimação, achando que está tudo certo, achando que está tudo bem, achando, não, Deus ele me compreende, Deus ele vai me aceitar da maneira qual sou. Não, meu filho, não, minha filha, a palavra de Deus ela é justa, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Eu quero te dizer nesta tarde, ei, você que quer viver na prática do pecado, não tem nada não, você é livre, você pode viver na prática do pecado, mas eis que um dia você vai estar diante da presença do Todo-Poderoso. Ali o seu dinheiro não vale nada, ali o seu status não vale nada, ali a sua posição social não vale de nada. Quando você estiver na presença de Deus, ei, o seu ouro, a sua prata, o seu diamante, a sua riqueza, o seu diploma, a sua faculdade não vai valer de nada na presença de Deus. Sim, a palavra de Deus está escrito que ali será colocado grandes, pequenos, reis, governadores, presidentes, todos serão colocados diante da presença de Deus. Meus irmãos, a Bíblia relata que esse dia vai chegar, mesmo que você não acredite, mesmo que você zombe, mesmo que você desfaça dessa palavra. Quando você está zombando da palavra que está pregando, você não está zombando de mim, você está zombando da palavra de Deus. E zombar da palavra de Deus é coisa séria. Você pode xingar o pregador, você pode maltratar, quem sabe você pode ferir o pregador, meu amigo, mas a palavra de Deus, todo aquele que se levantar contra a palavra de Deus, tenha certeza que ele vai tratar com Deus. Pode ser que você não creia na palavra que está sendo pregada, não tem nada não, mas naquele dia vai ser aberto o livro das obras que você praticou. Toda obra que eu e você praticou em cima desta terra, vai ser aberto o livro das obras, e aquele que vivia no adultério, aquele que vivia traindo o esposo, aquele que vivia traindo a esposa, aquele que vivia na prática da fornicação, aquele que vivia adorando os ídolos, sim, aquele que vivia na macumbaria, na feitiçaria, fazendo trabalho para destruir família, fazendo trabalho para destruir o lar, sim, você vai estar de frente do grandão da Galileia, você vai estar de frente do eu sou, aquele que tudo pode, sim, esse dia vai chegar para mim e para você. Meus irmãos, Jesus ele disse que quando o ser humano conhece a verdade, ele é liberto. Quando o ser humano ele conhece a verdade, ele é liberto. Ah, pregador, e como é que eu posso conhecer a verdade? Qual é a igreja, qual é a religião que vai me trazer o conhecimento da verdade? Eu venho te dizer, meu irmão, que está difícil. Está difícil de você encontrar a verdade dentro da religião. Está difícil de você encontrar a verdade dentro das igrejas. Mas eu venho te dar uma dica, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, você não vai se decepcionar. Quando você abrir a sua Bíblia, quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai encontrar a verdade, filho. Você vai encontrar a verdade, filha. Sim, quando eu abri a palavra de Deus e comecei a ler, eu conheci a verdade sobre Deus, porque eu vivia enganado. Meus irmãos, quantos anos eu vivia enganado dentro do sistema religioso? Quantos anos eu fui enganado por falsos pastores? Quantos anos eu fui enganado por falsos pregadores? Sim, eu acreditando que estava ouvindo e seguindo um pregador de Deus, mas não estava. Ali estava um falso profeta, um falso pastor. Mas quando eu abri a Bíblia, a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, ele abriu os meus olhos para conhecer a verdade, sim, aí teve mudança na minha vida.
Jesus Cristo me libertou quando eu comecei a ler a Bíblia, meus irmãos. Não importa a religião que você é, abra a sua Bíblia, começa a ler, peça a Deus sabedoria. Está escrito, peça a sabedoria a Deus e Ele lhe dará. Meus irmãos, as pessoas têm sido enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. As pessoas têm sido enganadas porque elas não abrem a Bíblia Sagrada para ler. As pessoas têm tempo para fazer todas as coisas neste mundo, meus irmãos. A pessoa tem tempo para ficar no celular. A pessoa tem tempo para ir para o seu lazer. A pessoa tem tempo para ir para uma pescaria. A pessoa tem tempo para todas as coisas. Mas as pessoas não querem tirar tempo para conhecer a palavra de Deus. As pessoas já não querem mais abrir a Bíblia Sagrada e examinar a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem sido escanteada. A palavra de Deus ela tem sido renegada aos poucos. Quantas pessoas aceitam todas as coisas? As pessoas estão interessadas nas coisas mundanas. As pessoas estão interessadas nas atrações, as coisas que atraem o seu mundo pecaminoso. Sim, meus irmãos, as pessoas estão atrás de diversão, atrás da bebedeira, atrás dos vícios, atrás da idolatria, atrás dos prazeres da carne. Sim, meus irmãos, e a palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido anunciada para você, para mim, e Jesus Cristo Ele está esperando a conversão de vossa alma. Sim, todo aquele que não entregar a vida a Jesus Cristo, ele não terá ali um lugar no céu de glória. Não, ele não vai ter. Infelizmente, meus irmãos, todos aqueles que não obedecem a palavra de Deus, ele vai ser condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a condenação da segunda morte. Sim. Pregador, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Sim, você é livre. Pregador, eu quero curtir a vida. Você é livre, você pode curtir a sua vida. Só que eu vou te lembrar mais uma vez, que vai chegar um dia, eu e você vai descer a sepultura um dia, e a minha alma, a sua alma, ela prestará conta de tudo aquilo que nós fizemos por meio deste corpo terreno, meus irmãos. Será que você, será que eu está preparado para encontrar com Jesus Cristo? Será que eu e você, se nós agora o coração parar de bater e nós vier desfalecer, será que a nossa alma irá para um lugar de descanso e repouso? Você tem certeza para onde é que vai a sua alma, homem? Você tem certeza para onde é que vai a sua alma, mulher? Porque muitos estão dizendo: não, pregador, quando eu morrer eu vou para o purgatório. Não, pregador, quando eu morrer eu vou reencarnar. A crença de muitos é essa, meus irmãos, que quando morrer vai para o purgatório, fez tudo o que queria nesta terra, pecou, adulterou, matou, roubou, se prostituiu, e agora morreu, vai para o purgatório. Vai não. Não vai não, meu irmão, porque a palavra de Deus não tem esse negócio de purgatório, não. A palavra de Deus não tem esse negócio de reencarnação, não. A Bíblia está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem é determinado a morrer uma vez, e então segue-se o juízo com Deus, meus irmãos. A Bíblia está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 9, que a alma dos santos, elas estão debaixo do trono de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Porém, meus irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, está escrito que a alma dos rebeldes estão presa em prisão eterna embaixo da terra, meus irmãos. Então eu venho te dizer nesta tarde que não existe esse negócio de purgatório, não existe esse negócio de reencarnação. Isso é coisa inventada pelo ser humano, isso é coisa inventada pela religião humana, meus irmãos. Meus irmãos, eu sei que é dura essa palavra, mas eu tenho que te alertar, porque a volta de Jesus ela vai acontecer. Você está vendo o que está acontecendo por este mundo. Este mundo não tem nada de bom para oferecer para mim nem para você. Este mundo está caído, este mundo está condenado, meus irmãos. Este mundo está reservado para o dia do juízo. A Bíblia Sagrada está escrita há mais de 2000 anos. E a tendência é a decadência, meus irmãos. Jesus ele advertiu que tudo isso ia acontecer, a guerra, rumor de guerra. Jesus advertiu que iria vir pragas, doenças, fomes. O amor de muitos se esfriará.
a iniquidade se aumentaria sobre a face da terra, meus irmãos. Nós não encontramos amor, não encontramos a empatia um pelo outro, meus irmãos, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Jesus ele disse: o céu e a terra há de se passar, mas a palavra de Jesus ela não vai passar, a palavra de Jesus não vai cair por terra, queira o homem ou não, queira as autoridades ou não, a palavra de Deus ela permanece para todo sempre. E eu venho te lembrar nesta tarde, você está preparado para ter um encontro com Jesus Cristo? Você está preparado para descer à sepultura? Se você não está preparado, eu venho te dizer, prepara a tua vida com Deus. Ah, pregador, mas eu ainda tenho que viver muito. Você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia está escrito que ao homem não pertence ao dia de amanhã. Hoje eu estou aqui pregando, daqui a um minuto eu não sei se eu vou estar aqui caído. Eu não sei se amanhã já estará me velando. Ah, pregador, mas eu ainda sou muito jovem. Ei, eu quero te dizer que para morrer é jovem, é idoso, é a qualquer momento, filho. Qualquer momento eu e você, o coração pode parar de bater e nós vai ser velado. E aí então, o que será da minha e da sua alma? O que é que vai ser da nossa alma, meus irmãos, quando nós descer a sepultura? Ah, pregador, mas eu era bonzinho, eu dava cesta básica, eu dava marmitex. A Bíblia está escrito que não é pelas nossas obras humanas que nós vamos ser salvos, meus irmãos. Efésios capítulo 2, verso 8, a salvação é pela graça. A graça foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. A graça de Deus foi enviar seu Filho aqui nesta terra para morrer naquela cruz por mim e por você, meus irmãos. Então não adianta somente ser bonzinho, dar cesta básica, dar marmitex, dar roupa para alguém. Isso não vai salvar ninguém. Porque tem muitas pessoas que acreditam assim: não, eu não faço nada de errado, eu ajudo os pobres e eu vou ter um direito no céu. Meus irmãos, o céu não vai entrar de qualquer maneira não. O céu, ele não é uma grande lixeira não. O céu não vai entrar o ladrão, não vai entrar o adúltero, não vai entrar o macumbeiro, nem o feiticeiro, não vai entrar o idólatra que adora outros deuses, não vai. Não vai entrar aquele que adora o dinheiro, adora a riqueza, não vai. Aquele que trai a esposa não vai entrar no céu se não se arrepender. Aquele que se prostra aos ídolos não vai entrar no céu se não se arrepender. Aquele que está vivendo na prática do pecado, se ele descer a sepultura sem se arrepender, ele não vai entrar no céu, não vai. É a palavra de Deus que está escrita, meus irmãos. Quantas pessoas estão sendo escravizadas pela religião? A Bíblia cita apenas uma religião aceita por Deus. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião aceita por Deus é essa: socorrer os órfãos e as viúvas na sua necessidade, fazer o bem, amar ao próximo. Essa é a religião aceita por Deus. Jesus ele trouxe 2 mandamentos para mim e para você: amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, pregador, mas eu amo a Deus. Será que você ama a Deus? Você tem certeza? Porque para amar a Deus, você tem que obedecer os seus mandamentos. Para amar a Deus, você tem que se sujeitar a Deus. Para poder amar a Deus, você tem que adorar somente a Deus. Você não adora a Deus através de Pedro, através de João. Você não adora a Deus através de Paulo. Você não adora a Deus através de ninguém nesta terra. Você adora a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor. Jesus, ele intercede eu e você a Deus. Não é Pedro que intercede, não é Paulo, não é João, não é Tiago, não é Tomé. Não, meus irmãos. Se você tem orado para alguém fora de Jesus Cristo, achando que a sua oração está chegando a Deus, você está perdendo o seu tempo. É em vão. Sim, meus irmãos. A própria Bíblia Sagrada está escrito que somente Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus. O homem não pode interceder porque o homem desceu à sepultura, a mulher desce à sepultura. Meus irmãos, a palavra de Deus está escrito que não devemos consultar os mortos. Amém. A palavra está escrito: não consultei os mortos, isso é abominação. Não adorei os ídolos, isso é abominação. Meus irmãos, a palavra de Deus está escrito: se o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, a religião sobre a face da terra, ela veio para escravizar o homem. A religião, ela tem escravizado, ela tem
manipulado o ser humano sobre a face dessa terra. Assim como eu disse aqui no começo, vocês lembram da religião ali dos fariseus? Eles tinham domínio sobre a massa, eles tinham domínio sobre o povo, eles colocavam fardo pesado sobre as pessoas, meus irmãos. E Jesus Cristo disse: vocês atam fardos pesados, a qual vocês mesmos não suportam carregar. E Jesus ele diz: venha, eu vou tirar esse fardo pesado, eu vou tirar esse jugo pesado. Jesus ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, Jesus ele não está chamando somente o rico, nem somente o pobre. Jesus ele está chamando a todos para vir para o seu reino. Jesus ele não está chamando o justo, mas está chamando os pecadores. Jesus ele disse: eu não vim para o justo, eu vim para o pecador, eu não vim para o são, eu vim para o doente. É sim, o evangelho de Jesus Cristo é para aquele que está caído, meus irmãos. O evangelho de Jesus Cristo não é para ficar sendo pregado dentro de quatro paredes, não. O evangelho de Jesus Cristo é para pregar para aquele que está caído na beira do caminho, aquele que está sofrendo. O evangelho de Jesus Cristo é para o ladrão, é para o assaltante, é para o estrupador, é para o assassino, é para o macumbeiro. O evangelho de Jesus Cristo é para libertar. O evangelho de Jesus Cristo não é para ficar sendo pregado apenas para crente, não. Jesus Cristo ele veio pregar para as ovelhas que estavam perdidas. Mas hoje não, os pregadores só querem pregar nos grandes conventos, os pregadores hoje só querem pregar nas grandes congregações, os pregadores hoje só querem pregar onde tem multidão, aonde é pago, aonde é visualizado. Mas Jesus Cristo não andava atrás de ser visualizado, Jesus Cristo não andava atrás de ser famoso. Jesus Cristo ia atrás da prostituta, pregava o evangelho para ela, libertava para ela. Jesus ia atrás do ladrão, do assassino, libertava ele, libertava ela. Mas hoje não, o evangelho que está sendo pregado é apenas um evangelho coach, é um evangelho a qual enaltece a vida do homem, é um evangelho que paparica a vida do homem, sim. Hoje nós olhamos os pregadores, meus irmãos, o pregador só prega se for pago. Hoje os pregadores, para poder pregar a palavra, ele quer ganhar dinheiro, quer ganhar 10 mil, quer ganhar 50 mil, quer ganhar 100 mil. O evangelho de Jesus Cristo não é para ganhar dinheiro, não. O evangelho de Jesus Cristo é para ganhar alma para o reino de Deus. Mas hoje os cantores dizem que está louvando para Deus, cobrando. Hoje estão fazendo da igreja, que diz que é a igreja de Deus, estão fazendo um comércio, usando a igreja, que diz que é a igreja de Deus, para fazer comércio, fazendo venda de comida, fazendo venda de roupa. Estão imaculando a imagem da igreja de Cristo. Sim, Jesus, quando ele entrou no templo, ele pegou os cambistas, ele chegou e encontrou ali o povo vendendo pomba, vendendo boi, vendendo ovelha, e Jesus ali, ele fez um chicote de corda. Jesus expulsou ali os vendedores de ovelha, de pomba, de boi, derrubou a mesa dos cambistas e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Embora seja, meus irmãos, que este prédio, conhecido como igreja, não tem nada a ver com o templo, que era o templo que Deus havia colocado o seu nome, não tem nada a ver. Hoje é apenas um salão a qual nós nos reunimos para ali congregarmos juntos. E a igreja que nós conhecemos hoje, que é um prédio, ela não tem valor espiritual. É apenas um prédio, é apenas um salão. A igreja de Cristo somos nós. O templo de Deus é eu e você. Eu e você somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Hoje não existe esse negócio de um salão é santo, não existe esse negócio de objeto santo, não existe. Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar o homem, para salvar a mulher. Jesus, ele não precisa de água ungida para curar ninguém. Jesus, ele não precisa de uma foto orada para curar. Jesus não precisa que você pegue sal, que diz que é o sal ungido, e leve para sua casa, para poder expulsar as coisas ruins. Não precisa. Meus irmãos, o povo está vivendo na plena idolatria. O povo comprando água ungida, comprando óleo ungido, comprando vassoura ungida, comprando chave ungida. Todas estas coisas que dizem que é ungida, para poder manipular ali as ovelhas de Jesus Cristo. Sim, meus irmãos. Só que, meus irmãos, quando eu e você conhecemos a plena verdade de Jesus Cristo, nós saímos dessa arapuca. O homem, a mulher, quando conhece a palavra de Deus, ele sai da mão, das garras do falso profeta. O ser humano, quando ele começa a ler a palavra de Deus, ele vai adquirindo conhecimento.
E então ele não é mais enganado pelos falsos pastores, não é enganado pelos falsos pregadores. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus traz conhecimento para o homem. A palavra de Deus, ela liberta, ela tira o homem da escuridão, ela tira o homem do engano. Só que muitas pessoas não querem ser libertas. Muitas pessoas, elas não querem enxergar a verdade. Elas estão acomodadas na sua vã maneira de viver. Ah, pregador, eu nasci dentro dessa religião, meus pais, meus avós eram assim, eu vou continuar assim. Quantas pessoas estão dizendo: ah, pregador, eu não vou sair da minha igreja, lá está tudo errado, lá está pregando contra a palavra de Deus, lá está fazendo comércio, lá está explorando o povo, mas eu não vou sair de lá porque é perto de casa, lá eu não vou sair de lá porque eu gosto do meu pastor, eu gosto da minha pastora. Quantas pessoas estão vivendo assim, meus irmãos? Rejeitando a palavra de Deus, trocando a verdade pela mentira, meus irmãos. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e começaram a servir a criatura em vez do Criador. Meus irmãos, quantos estão trocando Deus por este mundo? Quantos estão trocando Deus para poder adorar o próprio homem? Quantas pessoas estão idolatrando pregadores, pastores? Quantas pessoas estão idolatrando a igreja que ele congrega, que é apenas um prédio? Sim, Jesus, ele disse em Atos capítulo 20, 28, que ele comprou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Meus irmãos, entenda de uma vez, ponha na sua mente, a igreja de Cristo não é um prédio. Jesus não vai vir buscar o prédio, não vai vir buscar a placa da igreja. A placa da igreja, ela é tão importante, meus irmãos, que ela fica para o lado de fora. O importante é você, o importante sou eu para Cristo. Jesus, ele não veio buscar religião. Jesus, ele não veio buscar CNPJ, nem placa de igreja, nem A, nem B, nem C, nem D. A igreja verdadeira é aquela que obedece a Cristo. A igreja verdadeira é aquela que se sujeita à doutrina de Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A religião escraviza o homem, escraviza a mulher, meus irmãos, com falsa doutrina, com falso ensino. E você tem visto, meus irmãos, o que está acontecendo com a religião neste mundo. A religião se tornou um comércio. O que acontece na religião é arrecadação de dinheiro, meus irmãos. Eles não estão preocupados com a alma das ovelhas, estão preocupados com a arrecadação de dinheiro. Eles não estão preocupados em pregar a salvação, mas estão preocupados em arrecadar dízimo, preocupados em arrecadar oferta, fazendo campanha de 7 semanas, campanha de 21 semanas, para poder tirar o dinheiro do povo, meus irmãos. Abra os olhos, povo de Deus, abra os olhos para Navaí, seja liberto dos falsos profetas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia das garras dos falsos pastores, meus irmãos. Deixa Jesus abrir a sua mente, abrir o seu entendimento. Saia da falsa religião, não fica aí, é Babilônia. Está escrito em Apocalipse: sai daí, filho meu, sai da Babilônia, enquanto dá tempo, para você não ser condenado junto com eles. Sim, quantos estão sendo condenados, meus irmãos, pelas Babilônias, que são as igrejas falsas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não mandou ninguém dar dízimo. Jesus Cristo, ele não pediu dízimo para ninguém. Os apóstolos não cobraram dízimo, meus irmãos. A lei do dízimo era para o Velho Testamento, meus irmãos. O dízimo era para poder manter os levitas, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao versículo 29, meus irmãos. Ali está escrito a doutrina do dízimo ali, para você que ainda não conhece. Ali está escrito, meus irmãos, que dentro de 2 anos, o próprio povo dizimista, eles comiam o seu próprio dízimo em Jerusalém, meus irmãos. Sim, dentro de 2 anos, o próprio povo de Deus comia o próprio dízimo em Jerusalém. Não podia fazer o que queria, tinha que ir em Jerusalém, levar aquele dízimo e comer na presença de Deus. E ali está escrito que quando o caminho fosse longe, você tinha que vender tudo aquilo seu, que era o dízimo, pegar o dinheiro na sua mão, ir até Jerusalém. Quando você chegasse lá, era para você comprar boi, ovelhas, todo tipo de alimento e comer na presença de Deus. E no 3º ano, era o ano do dízimo dos levitas, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros.
Apenas no terceiro ano, meus irmãos, que o povo deixava o dízimo à beira da cidade. Mas hoje não. Hoje os pastores querem dízimo todo mês. Não. A palavra de Deus não manda dar dízimo, meus irmãos. O único mandamento dentro da palavra de Deus está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua conforme propôs o coração. A lei do dízimo era na lei de Moisés, meus irmãos. Hoje nós vivemos a lei de Cristo. Todo pregador, todo pastor que está cobrando o dízimo de você, ele está fora da doutrina de Jesus. Jesus não mandou ninguém dar dízimo. Jesus Cristo não mandou ninguém fazer campanha nas igrejas. Jesus não mandou fazer campanha de 7 semanas, nem 21 semanas. Isso é blasfêmia contra Deus. Você acha que Deus precisa que você faça uma campanha para Ele te curar? Não, você está querendo comprar a benção, por isso que você não recebe a benção, por isso que você não recebe o milagre. Você está tentando barganhar com Deus. Isso não é de Deus, isso é blasfêmia. Sim, isso é blasfêmia contra Deus. Jesus não mandou fazer campanha, Jesus não mandou pegar envelope, Jesus não mandou dar dízimo, Jesus não mandou fazer venda dentro da igreja, não. Jesus não mandou cobrar para pregar a palavra, não. Mas hoje estão cobrando para pregar a palavra, hoje estão cobrando pelo milagre, vamos assim dizer. Estão vendendo a palavra de Deus, meus irmãos. Saia das garras desse falso profeta. Meus irmãos, você acha que é fácil pregar essa palavra? O meu pescoço está em risco. Você acha que os falsos profetas querem que o pregador continue pregando essa palavra? Não quer. Eles querem nos perseguir, eles querem nos calar. Só que porém tem uma coisa, a minha confiança é em Deus. É Deus que é dono da minha vida, da sua vida, que prega esse verdadeiro evangelho. Ninguém vai lançar mão de você nem de mim enquanto Deus não permitir. É Deus que move este evangelho, é Deus que controla a nossa vida. O homem não pode lançar mão daquele que Deus não permite, meus irmãos. Você acha que a classe evangélica está feliz com esse tipo de pregação? Não está. Porque a partir do momento que você lê a sua Bíblia, você vai conhecer a verdade. A partir do momento que você abrir a Bíblia Sagrada e você pedir a Deus entendimento, o Espírito Santo ele vai te guiar e você vai ser liberto por Jesus Cristo. Você vai ser deixado de ser escravo de religião. Você vai ser deixado de ser escravo de pastor. Você vai ser deixado de ser escravo de pregador. Seja escravo de Cristo e não escravo de homem. Você tem sido enganado há 10 anos, 20 anos, 50 anos e quer continuar na falsa igreja, na falsa religião. Ah, pregador, não pode ler a palavra de Deus. Quem falou isso? Jesus, ele disse: examinais as escrituras, porque ela testifica de mim. A palavra de Deus está escrito: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Meus irmãos, a palavra de Deus está escrito que nós devemos conhecê-lo. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não examino a escritura? Meus irmãos, aqui neste mundo, para o homem se formar em alguma faculdade, meus irmãos, o homem precisa estudar 4 anos, 6 anos. Agora, para conhecer a Deus, o ser humano não quer estudar a palavra de Deus, não quer buscar conhecimento de Deus. Enquanto você não buscar o conhecimento de Deus, você vai viver como uma folha seca, lançada de um lado para outro, sendo enganado pelos falsos profetas, sendo enganado pelos falsos pastores. Meus irmãos, a religião tem escravizado a muitos. Só que graças a Deus que nós ainda temos a Bíblia Sagrada. Eu e você podemos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, examinar, ver a verdade, conferir a verdade. Mas tem pessoa que ela quer viver apenas guiado pelos seus líderes. Ah, o meu líder falou que é assim, o meu pastor falou que é assim. Aí a pessoa não vai para a Bíblia, não vai para a palavra de Deus conferir se é verdade. Meus irmãos, no livro de João, capítulo 4, verso 1, 1 João, está escrito assim: não creiais em todo espírito, mas provai se ele vem de Deus. Meus irmãos, não é todo espírito aí que é de Deus, meus irmãos. Não é todo pregador que é de Deus. Não é todo homem, nem toda mulher que é de Deus, meus irmãos. Não é todo pregador que prega a palavra de Deus, não é. Jesus, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aí muitos vão dizer assim: ah, Senhor, mas nós pregamos em seu nome, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos curas, milagres e sinais em seu nome.
Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo para si próprio, usando a palavra de Deus para poder se enriquecer, usando a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro. Você olha hoje, você vê os pregadores, você vê os supostos pastores hoje, andando com um carro de 300 mil, carro de 500 mil, 1 milhão, vivendo em casa de 2, 3 milhões, recebendo salário de 50 mil, 100 mil, 200 mil. Você acha que isso é o evangelho de Jesus? Não é, meus irmãos. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Meus irmãos, a igreja verdadeira, ela dava uma ajuda de custo para os ministros, para os obreiros, uma ajuda para eles comer, meus irmãos. Não é salário para ficar rico, não. Mas hoje, os pregadores, os pastores, se não for para ganhar salário para ficar rico, eles não querem. Hoje eles só querem salário para ficar rico, para ostentar a sua riqueza, o seu glamour, querendo, achando que este mundo é deles. E é deles, né? Porque o que vai ficar para eles é este mundo. Sim, estes homens que pregam o evangelho falsificado, o seu reino é este mundo, a sua recompensa é aqui. Jesus disse: aonde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração está aqui nas coisas dessa terra, o seu tesouro está aqui nessa terra. Mas se o seu coração está nas coisas de Deus, o seu tesouro será no céu. Meus irmãos, a grande maioria desses pregadores que cobra para pregar o evangelho, a sua recompensa já está sendo paga aqui nesta terra. Ele não vai ter galardão de Deus, porque ele não está pregando o evangelho em prol do reino, ele está pregando o evangelho em prol de si mesmo. Jesus advertiu os seus ministros, dizendo: olha, não leve bolsa, não leve 2 pares de sandália, não leve 2 túnicas. Aonde vocês irem, coma o que lhe for posto na mesa, porque digno é o operário do seu trabalho. Sim, meus irmãos, Jesus não mandou o pregador a juntar riqueza, Jesus não mandou o pregador a juntar patrimônio nessa terra. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele não juntou patrimônio. Jesus Cristo não comprou carruagem, Jesus Cristo não comprou junta de camelo. Mas hoje, meus irmãos, nós vemos que a maioria tem sido escravizada na mão dos falsos profetas. Só que, como eu estou dizendo, a partir do momento que você começar a ler a Bíblia Sagrada, você poderá ser liberto dos falsos profetas, você poderá ser liberto da falsa igreja. Sim, examina a Escritura, as Escrituras testificam sobre Jesus Cristo. Como é que você quer conhecer Jesus se você não lê a palavra de Jesus? Não tem como, meus irmãos. Tem pessoa que a Bíblia fica aberta o ano inteiro em cima da estante, em cima da rack, apenas aberta no Salmo 91, no Salmo 23, achando que isso é suficiente. Mas tem pessoa que está dizendo: não, pregador, mas eu já tenho a minha religião. Ah, pregador, eu já vou na igreja 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e isso é o suficiente. Não é, filho. Estar dentro de um lugar chamado de igreja não garante salvação, nem para mim, nem para você. O que garante salvação, filho, é obedecer Jesus Cristo, sair do pecado, sair do adultério, sair da prostituição, sair da idolatria, sair da mentira, sair do engano. Sim, até mesmo aqueles que estão sendo guiados pelos falsos profetas, meus irmãos, e não dá crédito a essa palavra, ele será lançado junto com o falso profeta no lago de fogo, porque eles não têm dado crédito para a palavra de Deus, meus irmãos. Quantos têm ouvido a palavra de Deus, mas aí ele se acomoda? Não, pregador, você não sabe de nada, você não é o dono da verdade. Sim, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo, e a verdade, ela não é minha, a verdade, ela é bíblica, a verdade é a palavra de Deus. Se você buscar a verdade no seu líder, no pregador, quem sabe você não vai encontrar. Mas se você buscar a verdade em Jesus Cristo, você não vai se decepcionar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. Quantas pessoas estão sendo escravizadas dentro das igrejas, achando que está agradando a Deus, e não está, porque está fazendo coisa inventada pelo homem, está seguindo doutrina inventada pelo homem, está seguindo mandamento inventado pelo homem, porque não conhece a palavra de Deus. Hoje, se você conversar com os crentes, eles não conhecem nem 5% de Bíblia.
Eles conhecem tudo dentro das redes sociais, mas a palavra de Deus eles não conhecem. Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem sido rejeitada. A palavra de Deus ela tem sido deixada de lado. Só que eu venho te dizer, a palavra de Deus está se cumprindo. E quando o homem descer a sepultura, meus irmãos, ele não vai poder levar a riqueza. Quando descer a sepultura, não vai poder levar o carro zero, não vai poder levar a fazenda, não vai poder levar o dinheiro na conta bancária, não vai poder levar nem o nome, vai ficar apenas o nome numa plaquinha, o nome, a data de nascimento e a data de falecimento. Meus irmãos, a palavra de Deus é assim. Tudo que o homem constrói aqui nesta terra, achando que ele vai levar, ele não vai. A fama, a glória que o homem adquire aqui nesta terra, ele não vai poder levar. A palavra de Deus está escrito que não tem como levar nada. Nu viemos a este mundo e nu voltaremos, está escrito na palavra de Deus. Isto significa espiritualmente que nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. Meus irmãos, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, querendo adquirir recursos financeiros, mas a palavra de Deus no livro de Timóteo está escrito: se você tiver o que comer, o que vestir, o que beber, que é a água, e um teto sobre a vossa cabeça, fica contente com isso, porque aqueles que querem ficar ricos, eles caem em laço de engano e se desviam da fé. Meus irmãos, quantas pessoas desistiu da fé em Deus, em Jesus Cristo, por conta da riqueza. Ele foi crescendo o seu patrimônio, a sua riqueza foi aumentando, e ele foi abandonando os caminhos de Deus. Ele deixou Deus, e hoje ele serve ao seu próprio ventre, como está escrito na Escritura, amante de si mesmo, só pensa nas coisas terrenas. Só que por outro lado, meus irmãos, quantas pessoas estão servindo a Deus apenas na aparência, apenas com as vestes. Glória a Deus. Sim, meus irmãos, na Bíblia Sagrada está escrito, Deus ele disse: esse povo me honra com os lábios e com as suas vestes, mas o seu coração está longe de mim. Quando olhamos, meus irmãos, para a Escritura, nós vemos os fariseus. Eles tinham as suas vestes bem compridas, que eram túnicas, tanto a vestimenta da mulher como do homem era túnica, só se diferenciava por alguns adornos, por cintos, né? E eles ali serviam a Deus na aparência. Aqueles fariseus, meus irmãos, Jesus disse que eles tinham aparência de cristão, eles tinham aparência de santidade, só que eles viviam na hipocrisia. Eles vestiam a sua vestimenta longa, cobrindo até os pés, até nas mangas. Eles carregavam aquelas caixinhas com versículos bíblicos, querendo mostrar santidade. Jesus disse que eles oravam em pé, na beira das praças, nas ruas, para poder ser visto pelo povo, meus irmãos, para poder mostrar santidade. Mas Jesus veio e reprovou aquela geração incrédula. Jesus ele reprovou aqueles fariseus, meus irmãos, que servia a Deus apenas nas aparências e com os seus lábios. É muito fácil dizer que serve a Deus. Ah, pregador, eu sirvo a Deus. Mas você obedece a Deus? Você se sujeita a Deus? Para poder servir a Deus, tem que abandonar o pecado. Para poder servir a Deus, tem que negar este mundo, os prazeres da carne, a concupiscência. Quantas pessoas estão dizendo que serve a Deus na aparência, na sua vestimenta? Quem sabe está vestido com um belo terno, com uma bela gravata, uma bela camisa de seda. Quem sabe está vestido com uma boa calça de linho, uma calça social. Muitas pessoas estão servindo a Deus na aparência. Quem sabe quando é mulher está servindo a Deus com a saia bem longa até os pés. Sim, só que dentro do coração não está servindo a Deus. Servindo a Deus na aparência, isso é muito fácil. É muito fácil pegar uma Bíblia na mão, se direcionar para uma igreja, seja ela qual for, e as pessoas estão vendo, né? Ali vai um cristão, mas o coração está longe de Deus.
porque não obedece a Deus. Estar dentro de uma igreja não garante a salvação, porque se fosse assim, até eu iria morar dentro de um prédio chamado de igreja para ser salvo, mas não. Para ser salvo, filho, tem que abandonar as coisas deste mundo. Para ser salvo por Jesus Cristo, tem que se entregar a Ele. E quantas pessoas estão se enganando a si próprio, achando que está servindo a Deus, mas está servindo a um Deus que permite o pecado. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não permite o homem viver no pecado. A separação entre as luzes e as trevas. Para poder servir a Deus, tem que se santificar cada dia mais, seguir a lei de Cristo. Ah, pregador, mas Deus, ele aceita eu da maneira que eu sou. Não aceita não. Deus não aceita você da maneira que você é não. Para Jesus te aceitar, você tem que renunciar ao pecado, deixar o vício, deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar o engano. Enquanto não deixar isso, Jesus não vai te receber como filho, não vai me receber como filho. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus está sendo anunciada. Jesus, ele disse que quando esse evangelho, o evangelho dele, não o evangelho que tem sido pregado na grande maioria dos lugares, quando o evangelho de Jesus for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Só que, como eu disse, primeiro virá o filho da apostasia, o anticristo. Sim, meus irmãos, já tem muitos anticristos desde o começo do mundo. Só que, porém, vai se levantar um, e este receberá grande poder de Satanás, para poder fazer grandes sinais, prodígios e maravilha, e para poder governar este mundo. Sim, meus irmãos, este mundo será governado pelo anticristo um dia. É a Bíblia Sagrada que está escrita. Ele se levantará e trará paz sobre o mundo. Sim, ele trará uma falsa paz. E quando isso acontecer, chegará o tempo da grande tribulação, meus irmãos. E a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem muitos dizendo, não, pregador, a igreja não vai passar pela grande tribulação, não. Sim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Está escrito no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação, vai passar pelo anticristo, e então sim, Jesus ele voltará, e ele vai tirar a sua igreja, aquela que foi provada no fogo, refinada no fogo. Sim, meus irmãos, aquele que foi purificado, aquele que prevaleceu até o fim, esse será justificado por Jesus. Só que muitos estão dizendo ao contrário, né? Que a igreja será arrebatada. Não, leia a Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo a seguir, está escrito que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai passar pelo anticristo, sim, aí depois virá Jesus. Então vamos nos preparar, meus irmãos, preparar a nossa vida, a nossa alma, mudar a nossa maneira de viver. Todo aquele que está vivendo na prática do pecado, deixe o pecado, volte-se para Cristo, volte-se para Deus, abandone o pecado. Só que, como eu venho dizer aqui, meus irmãos, sobre a libertação de Jesus Cristo na minha e na sua vida, é preciso nós sermos libertos, meus irmãos. A pior arma do inimigo, meus irmãos, é o falso profeta, os falsos profetas, que tem manipulado o povo com promessa de riqueza, promessa de vida fácil. Hoje, as pregações giram em torno de riqueza, as pregações hoje giram em torno de milagre. Você só vê pregar milagre, você não vê os pregadores pregando as cartas de Paulo, você não vê os pregadores pregando a carta de Tiago, nem de Pedro, nem de Judas, que vem falar do falso profeta. Hoje os pregadores só querem pregar bênção, só querem pregar vitória, e este não é o evangelho de Jesus. Hoje eles pegam as passagens de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, aí manipula a mensagem, promete o céu e a terra para a pessoa, em troca de tirar dinheiro da pessoa. Porque hoje, a grande maioria das pregações é para poder tirar dinheiro do povo. A pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, ela cai facilmente na ação do falso profeta. Eles fazem grande promessa para o povo, dizendo que você vai ser rico, vai ser próspero. E Jesus não veio trazer promessa de riqueza não, meus irmãos. Jesus veio trazer promessa de vida eterna. E as coisas neste mundo, meus irmãos, cada vez mais vai piorar, porque vai se cumprir, está se cumprindo a palavra de Deus. O cerco vai se apertando cada dia mais, meus irmãos. Este mundo não tem nada para oferecer para você nem para mim.
Ah, pregador, mas eu quero desfrutar a vida, eu quero curtir a vida. Tem nada não. Ah, pregador, eu ainda sou muito jovem. Tem nada não. Não morre apenas idoso, morre jovem também. E naquele dia você vai prestar conta com Deus. Ah, pregador, eu não aceito essa palavra. Não tem problema. Se você não aceita essa palavra, você não está rejeitando a mim. Você está rejeitando a palavra de Cristo. Você está rejeitando o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Quando você rejeita essa palavra, você rejeita a Cristo. Sim, não rejeite a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus e viva ela. Somente por intermédio de Jesus, eu e você podemos alcançar a salvação. Então esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração para que eu viesse trazer nesta tarde. Sim, aqui eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu papel. O meu dever é pregar. A convenção, quem convence você e a mim do pecado, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer a você e a mim do pecado que nós cometemos. Não tem como forçar o homem e a mulher do seu pecado para que ele se arrependa. Somente o Espírito Santo, quando ele toca no coração do homem, no coração da mulher, que ele pode entender que ele está vivendo a prática do pecado. Meus irmãos, quantas pessoas, ela tem riqueza, mas ela não tem paz. Quantas pessoas, ela tem patrimônio nessa terra, mas ela não tem felicidade, ela não tem paz. Porque a paz só pode ser encontrada por intermédio de Jesus Cristo. Você sabe o que é ter paz com Jesus? É na hora que você não tem o que comer e você tem paz. Isso é servir a Jesus. Ah, pregador, mas Ele está deixando você sem o alimento? Ele sabe de todas as coisas. Seria muito fácil servir a Deus na riqueza. Servir a Deus na riqueza é muito fácil, com a conta bancária gorda. Servir a Deus tendo tudo nessa terra é muito fácil. Mas servir a Deus em meio à provação, isso sim é servir a Deus e é amar a Deus. Ter paz com Jesus Cristo é na hora do luto. É compreender e aceitar que quando Deus Ele chama, está chamado. A vontade de Deus é soberana. Porque muitos, na hora do luto, ele se desespera, ele nega a Deus, ele blasfema de Deus. Mas não, filhinho, acalma seu coração. O luto, ele chega para todos. E quando o luto estiver na minha ou na sua casa, não negue a Deus, não blasfeme contra Deus. É a vontade de Deus, é Ele que prevalece. Deus, Ele sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 4, Filipenses capítulo 4, 11, verso 12 e 13. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. E ele disse: eu sei estar abatido e sei estar contente. Eu sei ter muito e sei ter pouco. O apóstolo Paulo lhe disse: eu passei fome e também estive bem alimentado. Passei sede, mas estive ali também sem a sede. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso significa, na hora da dificuldade Ele nos fortalece. Na hora da doença, sim, Ele nos fortalece. Porque servir a Deus com saúde, com riqueza é muito fácil. Mas servir a Deus na hora da enfermidade, servir a Deus na hora da dificuldade, na hora do luto, é mais difícil. Não sirva a Deus por aquilo que Ele pode te dar, não. Sirva a Deus porque você ama a Ele, porque deseja a Ele. Servir a Deus porque Ele pode te dar um carro novo, uma casa boa, seria muito fácil. Mas servir a Deus na excelência de amar a Deus, assim é servir a Deus. Amém? Essa foi a palavra de Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem todos na paz. Se Deus permitir, próximo sábado de estar aqui, se for a vontade dEle, a permissão dEle, estarei aqui. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.